Vamos ler um texto. Efésios. Conhece? Efésios. Não tenho muita habilidade não, mas está aqui, achei marcado. Um livro do apóstolo Paulo, escrito para a igreja de Éfeso, Ásia Menor. Capítulo 6 é um clássico do cristianismo. Capítulo 6 do livro de Efésios, versículo 13º, por favor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis resistir os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite, de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. E já te agradecemos. Em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Amém. A epístola do apóstolo dos gentios para a igreja de Éfeso é uma das raras cartas escritas por ele quando estava preso. Em contrapartida, a carta doutrinária de Paulo, escrito à igreja de Éfeso, que há 2000 anos atrás era uma das maiores. Éfeso era um grande centro e uma das maiores igrejas do cristianismo primitivo se encontrava ali. Por causa da sua clausura, por causa de sua prisão, do seu aprisionamento, Paulo foi impedido de ir pregar em Éfeso. E essa clausura do apóstolo custou a carta, resultou na carta. Talvez se Paulo estivesse livre, nós não teríamos hoje esta carta. Nós temos essa carta hoje, pelo simples motivo dele não ter podido ir, e então ser forçado a escrever. A gente também não entende direito os propósitos de Deus, e porque muitas vezes o divino permite que venhamos por algum momento viver, experimentar algum tipo de clausura na nossa vida. Por quê? Porque existem coisas que nós só podemos realizar se estivermos aprisionados, sofrendo, humilhados, ultrajados.
Se Paulo estivesse livre, ele ia subir na tribuna da igreja de Éfeso, pregar, e a gente nunca ia imaginar o que ele ia dizer. Como ele não podia ir, Deus cooperou, usou aquele mal da prisão para fazer o bem para nós aqui hoje. Tem algumas coisas na sua vida, na nossa, de um modo geral, que não estão dando certo agora. É porque se Deus tivesse deixado dar certo, se Deus tivesse deixado você livre, não ia ter o efeito que vai ter com você hoje preso. E aquele ditado cheio de verdade, que há males na vida, que vem para o bem, é porque tem coisas que a gente vai fazer no sofrimento e vai fazer melhor do que se estivesse livre. Alguém me entende? Porque uma oração numa cadeia é diferente de uma oração na rua. Porque uma lágrima para quem está aprisionado é diferente de uma lágrima de quem está livre. Porque a reverência de quem sofre é diferente da reverência de quem tudo vai bem. Então, o que Deus quer nos ensinar com essa circunstância, Deus quer de nós qualidade. A gente precisa aprender a ter qualidade sem a clausura. Enquanto você não aprender com esse sofrimento, Deus não te tira dele. E a história diz assim, que Paulo aprisionado conseguiu ver de dentro do cárcere o que ele não conseguia enxergar de fora. Foi aprisionado em uma cisterna, atrás das grades, que ele enxerga o centurião que está guardando o seu cárcere. Porque já existia uma fama grande de aparecimento de anjos para dar terremoto, para libertar Paulo. Então colocaram ali uma guarnição romana e um guarda que vai trocando consecutivamente, e 24 horas Paulo é vigiado. E agora, de dentro do cárcere, ele olha para um guarda romano e começa a enxergar o que fora ele não tinha visto. Ele começa a observar a indumentária de guerra daquele soldado. Ele vê que o soldado romano que está ali é muito mais do que um soldado, é um guerreiro, alguém preparado para a guerra. Alguém que está preparado para a guerra tem que ter um capacete. Alguém preparado para a guerra tem que ter uma couraça, tem que ter um escudo, tem que ter uma sandália, tem que ter uma espada. E ele começa a olhar para aquilo, e daquilo ele tira uma mensagem. Quando ele olha para o capacete, ele diz: capacete da fé, couraça da justiça, escudo da salvação. Aleluia! Deus quer mostrar a mim e a você coisas que a gente só vai conseguir enxergar na provação, na clausura. Porque de dentro da tempestade a gente pode enxergar coisas de quem está fora não consegue ver. Deus está permitindo isso na sua vida. Se você veio aqui hoje em busca de uma direção, de uma resposta, aí está ela. Deus está permitindo essa clausura, não é para o seu mal não, é para o seu bem, porque Deus quer lhe ensinar e fazer você enxergar coisas que fora você nunca ia enxergar e nem dar valor. Paulo me parece que está focado em uma visão de guerra. E é verdade, constantemente, durante nossa trajetória, durante nossa peregrinação, durante nossa passagem aqui neste mundo físico, enquanto estivermos presos nessa âncora de matéria, afundado nessa lama de mundo, enquanto estivermos aqui, a nossa vida sempre vai ser uma guerra. Você não está vendo, você não está tocando, você não está ouvindo, você não está percebendo, mas agora existe uma guerra aqui, uma batalha espiritual entre anjos e demônios para tentar roubar a mensagem. O diabo não quer roubar carro, não quer roubar casa, não quer roubar dinheiro, porque o diabo sabe que se ele roubar essas coisas, Deus vai te dar outra melhor. Então o que o diabo quer roubar? O diabo quer roubar a palavra, que a palavra é o poder
para vencê-lo. Então existe uma guerra que nos cerca, e nós estamos e vamos e estaremos durante o período que estivermos aqui, sempre em batalha, sempre em guerra. Existe guerra de fora, existe guerra de dentro. As guerras estereótipas são até fáceis de lidar. Problema são as guerras de dentro. As indecisões, as incertezas, os temores, os medos, as guerras de dentro são as piores. Estamos no meio de uma guerra constante. Este é o mundo da guerra. Seja bem-vindo. Guerra faz parte da cultura humana. Ser humano foi e está e sempre estará, enquanto estiver aqui, no meio de algum tipo de guerra, no meio de algum tipo de batalha, no meio de algum tipo de interesse, no meio de algum tipo de disputa. Nós estamos em guerra. E me parece que Deus, em algumas vezes, se intitula como Deus da guerra. Ele se chama Adonai Tsavaot. Adonai Tsavaot quer dizer o Senhor dos exércitos. É a visão de Isaías capítulo 6. Quando ele vê o Senhor, ele diz: Adonai Tsavaot, Melhol Haaretz Kavon. O Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. Então, Deus é o Deus da guerra. E a Bíblia é cheio de batalhas. A gente vai ver todo tipo de guerra, todo tipo de disputa, todo tipo de entrave. Mas tem uma batalha na Bíblia que ela é tão conhecida, que ela transpõe, que ela transcende, que ela esparrama a religião. A história de uma batalha entre Davi e Golias. Não precisa nem ser evangélico. Não precisa nem ir para a igreja. Não precisa nem ser católico. Não precisa nem ser cristão. Não precisa nem ser evangélico, nem judeu. Não precisa nem ser muçulmano. Qualquer um já ouviu de algum modo, em alguma vez na vida, a história da guerra, entre aspas, desigual, desajustada, entre Davi e Golias. Quem aqui já ouviu falar da história de Davi e Golias? Olha aí, todo mundo. Até as crianças levantam a mão. Mas vamos observar um detalhe nessa história para que eu possa começar a pregar. Abre aí comigo rapidinho. Abre aí comigo. O livro de Samuel. Aleluia. O livro de Samuel, o primeiro. O primeiro livro de Samuel. Capítulo 17. Verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Olhe para mim, 6 côvados, 1 palmo, 3 metros e 10, altura. Trazia na cabeça um capacete. Por que um capacete? Porque era guerreiro. Não existe guerreiro sem capacete. Se alguém vê algum guerreiro sem capacete, é alguém que está pensando que é guerreiro, mas não é, porque está vulnerável e despreparado para a guerra. Olhe para mim, fica com o dedo. Para que serve o capacete? Para proteger a cabeça. Então, ninguém pode entrar numa guerra se a sua mente não estiver blindada. Gente com cabeça fraca e despreparada não pode entrar na guerra.
se qualquer papo furado, se qualquer seta, se qualquer assunto entra na sua mente, então está fadado a perder essa guerra. Alguém que entra na guerra para vencer, tem que ter capacete para blindar a sua mente. Golias é um guerreiro que possui um capacete, não é o dos menores não, grande. Golias é um guerreiro que tem na cabeça um capacete, não é de plástico nem de ferro, bronze, polido, brilhoso, cor de ouro. E vestia uma couraça de escama, cujo peso era 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze na perna e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão. E a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Agora, olha o que a Bíblia diz. Vira a página e lê assim. Veja o versículo 38 de 17. Diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olhe para cá. Em uma guerra de 3.000 anos atrás, ela poderia ser disputada de duas formas. Primeiro, o embate direto entre as tropas. Isso ia resultar em uma grande perca de soldado, ainda que alguém saísse vencedor daquela peleja, ia haver um grande derramamento de sangue. Mas existia um segundo jeito de lutar, era a luta simbólica. A luta simbólica era assim: o exército A escolhe um guerreiro, o exército B escolhe outro guerreiro, e os dois lutam entre si. O que vencer representa o exército que venceu, e todo despojo é tomado do outro exército. Quem me entendeu, diga amém. Muito bem. Os filisteus eram gigantes com 6 dedos em cada mão e em cada pé. Foi a pedra de tropeço durante séculos para Israel. O único povo que Israel não conseguiu tirar em 100 anos de Canaã foram os filisteus. E esses filisteus eram chamados também de bárbaro. Bárbaro é um povo que não tem regra, que não tem ética, que não tem lei, que se der fome come cobra, come gente, come o que der, faz o que der, que não tem medo de nada. Isso é bárbaro. E os filisteus são bárbaros. Os filisteus tinham um gigante guerreiro, famoso. Golias tem uma grande fama, que ele construiu através das vitórias simbólicas que ele trouxe para os filisteus. Golias tem uma história. Ele é um guerreiro famoso, preste atenção. Pode ser que nunca ninguém tenha visto Golias, mas de alguma forma alguém já tinha ouvido falar de Golias. Por quê? Porque a fama de Golias ia na frente dele, ia diante dele. Quem está me ouvindo, diga amém. Então só de falar de Golias as pessoas já tremiam, mesmo sem nunca ter visto Golias. E essa fama foi construída através das conquistas que aquele gigante filisteu teve. Ele tinha um escudo, um capacete, uma couraça de bronze. Alguém poderia dizer hoje assim: nossa, mas como Golias ostenta, né, pessoal? E é porque as pessoas confundem ostentação com condição. Golias não está ostentando, Golias pode.
quem ostenta, não pode. Quem tem condição, pode. Não confunda as coisas. Ele pode ter um capacete, um escudo e uma couraça de bronze, sabe por quê? Porque ele tem uma história. E quem não tem história, não pode falar de quem tem história. Aleluia. A nossa história vai na nossa frente. As pessoas vão saber quem somos nós, mesmo sem nos conhecer. Não nos conhece, mas de alguma forma já ouviu falar da história que Deus escreveu na nossa vida. Golias não é qualquer um, não é um perereca que está iniciando, não. Nós estamos falando de um veterano acostumado a ganhar. Nós estamos falando de alguém que é preparado para a guerra. Não, despreparado não pode ir. Durante 40 dias, Golias deu uivo, ou melhor, rugidos de leão dentro do arraial de Israel. E olha só o que a Bíblia diz, que Golias possuía escudeiro. Quem são os escudeiros? Eu lhe explico. Os escudeiros são os discípulos do guerreiro. Os escudeiros são aqueles que carregam o escudo. Como o escudo tem que ter, preste atenção, o tamanho do guerreiro. O escudo tem que ter o tamanho do guerreiro. Quer dizer, que se Golias tem 3,10 de altura, o escudo de Golias era enorme. E um escudeiro só não pode levar. Então a tradição nos explica que Golias não tinha só um escudeiro como a maioria dos guerreiros. Golias possuía 7 escudeiros para andar diante dele. Olha o papel do escudeiro. Ele pega o escudo de Golias e sai correndo 24 metros e finca o escudo no chão e dá o grito de guerra do guerreiro. Ele tem que andar igual, ele tem que falar igual, ele tem que ter o timbre de voz igual. Então, se Golias tem o rugido de um leão na sua voz, os escudeiros todos têm que ter também, para quando as pessoas olhar para o escudeiro, não está vendo Golias, mas está pressentindo a chegada da tempestade que está para vir. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é propaganda. E nesse caso, não é enganosa. Não pode ser. Porque se vê um monte de gente carregando um escudo de 3 metros de altura, quando finca, aparece um anão dizendo: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Não pode ser. Não pode ser. Então, quando aparece aquele escudo enorme, um cutuca o outro e diz: pode preparar que lá vem chumbo grosso. Se esse rugido que esses meninos estão dando, é porque quem está vindo é grande. Preste atenção. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Todo guerreiro tinha uma epígrafe desenhada no escudo, e um desenho do Deus que andava com ele. Sabe o que tinha no escudo de Golias? O desenho do Deus dele, o Deus Dagom. No escudo de Golias tinha um Deus que a metade era homem e a outra metade era um peixe. E quando o escudeiro chegava, que ele dava o grito de guerra e fincava o escudo, a primeira coisa que as pessoas via era o Deus Dagom, que ia na frente de Golias. Escudeiro também é chamado na Bíblia de mensageiro. E mensageiro, preste atenção, é traduzido na língua hebraica de malach. Malach é uma palavra de duplo sentido, duplo significado. Por quê? Porque malach pode ser mensageiro e malach pode ser anjo. Ao anjo da igreja diz o Senhor. Então, aquele moço que carrega o escudo também é considerado um anjo. E agora eu entendo. Agora eu entendo por quê que Deus diz:
Eis que vou adiante de vós, eis que coloquei um anjo que vai na sua frente, e ele vai na sua frente, tirando as intempéries do seu caminho. Eu vou lhe dizer, recebe o que eu vou falar agora. Nessa guerra que você está, você não está só. Deus colocou um anjo que vai na frente. E olha, quantos livramentos Deus já te deu através desse anjo. Alguns que você nem sabe, alguns que você não tomou nem conhecimento. Você nem entendeu porque teve vez que você atrasou, que se você não tivesse atrasado, você ia se acidentar. Atrasou porque o anjo do Senhor foi na frente e te segurou, impediu você de se adiantar e viver aquele mal. Ele vai na frente tirando impedimento, e alguns que a gente nem vê, que a gente nem sabe, só vai saber mesmo é na glória. Ele vai na nossa frente, porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso baluarte. Ele vai na frente tirando os impedimentos. Quando esse gigante assusta Israel, nenhum soldado de Israel teve coragem de encarar Golias. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque os soldados de Israel não estavam com capacete. E estou falando de um capacete espiritual. Por quê? Eles podiam até estar com o capacete na cabeça, mas quando Golias gritava, não tem homem aí para lutar comigo, todo mundo abaixava a cabeça e ficava com medo. Isso quer dizer que Golias entrava na mente deles. Estava ganhando a peleja na pressão psicológica, no papo. Estava vencendo a peleja sem pelejar. E você vai entender a parábola que vou lhe dizer. Ninguém ganha jogo antes do jogo. Se tem uma arma que Satanás usa, é da pressão na cabeça de quem é fraco. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, só que ele é um cachorro vira-lata banguelo da cabeça rachada. Leão só tem um, eu só conheço um. Ele é o leão da tribo de Judá. Esse sim é leão. Mas o gigante fica rugindo como leão, ganhando no grito. Está com medo do quê, meu amigo? O Senhor te trouxe aqui hoje, minha irmã, para ter uma conversa de perto com você e lhe dizer, mas peraí, por que você está com medo? Nem lutou, já está dizendo que vai perder. Ah, pastor, mas é porque o desafio é muito grande, é porque é muita areia para o meu caminhão, é porque já está recuando, só porque Golias está gritando, já entrou na sua mente, sem você tentar. Deus está lhe dizendo que hoje, agora, Ele vai colocar um capacete na sua mente, e aleluia, o que vão falar, deixar de dizer, o que vai achar, seja qual for a pressão psicológica que você estiver vivendo, a partir de agora essa pressão não vai ter mais efeito, nenhum efeito mais, porque não vai entrar mais os dados inflamados na sua mente. Ora, quem é que tinha que lutar com Golias? Saul. Por quê? Porque Saul tinha escudo, Saul tinha couraça. E Saul era o rei de Israel. Saul tinha um escudo também. E no escudo de Saul, eu sei que tinha lá. No escudo de Saul tinha um epígrafe, um desenho, um lobo. No escudo de Saul tinha um lobo despedaçando a presa. E embaixo estava escrito: Saul de Melech Ben Yamin. Sabe o que é isso? No escudo de Saul estava escrito: eu sou o rei Saul, da tribo de Benjamim. Por que o escudo de Saul tem um lobo despedaçando a presa? Sabe por quê? Porque quando você lê Gênesis capítulo 50,
você vai ver que o patriarca Jacó lança uma promessa, uma palavra profética, sobre todos aqueles que fossem descendentes da tribo de Benjamim. E lá, quando Jacó vai abençoar os da tribo de Benjamim, ele diz: Benjamim será lobo que despedaça. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Jacó entregou uma bênção para os da tribo de Benjamim, dizendo: vocês vão caçar e vão encontrar presa, e vão despedaçar a presa. Tudo que vocês forem fazer vai dar certo. Vocês são lobos selvagens que nunca terão medo de nada. Ora, se no escudo de Saul está escrito a profecia da tribo que ele veio, ele não honrou a palavra que ali estava. Por quê? Porque a palavra garantia que ele ia despedaçar qualquer adversário. Mas ele ficou com medo do grito de Golias. Chamou Davi, porque Davi disse: eu ouvi dizer que esse gigante, ele grita, né? Ele tem um rugido igual de leão, né? Está todo mundo com medo dele, porque nunca ninguém aqui ouviu o rugido de leão. Mas eu quero te dizer uma coisa, ô seu rei, eu não tenho medo de rugido de leão não, porque antes de chegar aqui, eu matava, era um leão por dia. Sabe quem é que tem medo de rugido de leão? Quem não tem costume de matar leão. E Deus vai usar aqui nessa noite, vai começar a trabalhar na vida de gente aqui nessa noite, que está matando um leão por dia. Deus está treinando você. O leão é só o degrau, depois do leão você passa para o urso, até você chegar onde Deus quer que você chegue. Não é matar leão, não é matar urso, Deus quer que você seja um matador de gigante. Não, só vai receber quem acredita. Deus está te preparando para coisa grande. Só matar gigante, não é nada com coisa pequena não. Aí Davi pega aquela couraça, fica folgada. Pega o capacete, fica grande. Saul diz para ele: vê se segura esse escudo aqui, Davi. Davi diz: esse escudo aqui não serve para mim. Está escrito aqui Benjamim. Não pode ser o meu escudo, porque o meu pai é da tribo de Judá. E o símbolo de Judá não é um lobo. Quer dizer, eu não posso viver a profecia que é sua. Ai. Esse aqui é o problema. Tem coisa que funciona para os outros e não funciona para você. E tem coisa que funciona para você e não vai funcionar para os outros. Ou seja, não adianta você querer o escudo que é dos outros, o capacete que é dos outros. Não adianta. Cada um tem o seu escudo, ele tem o seu tamanho, a sua estatura, a sua forma. Você não precisa do escudo de ninguém, porque Deus já está forjando o seu. É o seu escudo que ele quer usar. Davi, ninguém nem sabia quem era. Nunca ninguém tinha ouvido falar de Davi. Davi da roça, menino. Só quem ouve aquele depoimento naquela CPI é o mesmo Saul. Ele está dizendo: não, eu não tenho medo de leão não, seu Saul. Eu não tenho medo de urso não. E esse cara grandão também não vou ter medo dele não. Saul disse: então peraí que eu vou lhe dar uma força. Pega aqui o meu escudo. Não, mas não adianta, eu não tenho nem escudeiro para botar esse escudo na frente. Eu vou assim mesmo, do jeito que eu sou. E quando Davi chega, qualquer um de nós vai olhar para ele e dizer: tadinho, não tem capacete. Tadinho, não tem escudo. Tadinho, não tem espada. Você é que pensa, tá? Tem gente que olha para você e diz: tadinha dela, ai, tadinho dele. Eles é que pensam, tá? A gente tem mesmo que fazer cara de bobo. É igual eu, faço cara de bobo. Só por urubu achar que a onça está morta.
Quando Davi aparece na cena que Golias vê, Golias já percebe que tem alguma coisa fora, que tem uma surpresa ali. E o que Golias faz? Olhe para cá. Golias tenta amedrontar Davi na pressão psicológica. Vira para o menino e diz: Ei! Ei, rapaz! Você está no lugar errado, rapaz! O que está fazendo aqui? Aí Davi: eu vim lutar com o senhor. Comigo? Não, você é iniciante, rapaz. Deixa eu puxar minha capivara para você ver. Puxa o currículo. Aqui, ó, quem eu já matei. Ô moço, olha a pressão que ele vai dar. Por acaso eu sou cachorro para você vir com um pedaço de pau lutar contra mim? Quando Golias dá essa pressão em Davi, é porque ele viu que Davi não tinha capacete. Ele já pensou: eu entrei na mente do país inteiro, por que eu não vou entrar na mente desse menino? Olhe para cá. O que Deus quer de você é blindar a sua cabeça. Não é para você recuar com a pressão que você está passando. Não é para você recuar porque você está sendo pressionado. Quem tem convicção não recua. Ele vai dizer: ô rapaz, deixa eu só lhe dizer uma coisa, ó. Menino, psst. Hoje eu vou picar você igual um picadinho. Hoje eu vou cortar você em pedaço. Essa daqui vai ser a batalha mais fácil de se ganhar. Rapazinho, hoje eu vou mastigar você igual um chiclete. É o Barcelona falando para o Palmeiras. A gente se treme todo, diz: meu Deus do céu, dá até dor de barriga. Ele tenta ganhar na conversa, diz: ó, hoje eu vou cortar você, hoje eu vou arrebentar você. Olha o tamanho do meu escudo aí, 3,10 metros de altura. Olha quem está lá, é Dagon. A glória hoje vai ser desse Dagon aqui, ó. Hoje eu vou arrebentar você, hoje eu acabo com você. E Davi quietinho, olhando para ele, com um capim no canto da boca. Você não vai falar nada não? Você entendeu o que eu estou falando? Não, né? Na hora da guerra, na hora da batalha, você tem que deixar o cachorro latir primeiro. Não é assim que está acontecendo? Aquele ímpio lá, filho de Belial, que está se levantando contra você, metendo uma pressão em cima de você, dizendo isso, falando aquilo. Sabe o que Deus está mandando ele dizer? Se cala, deixa o cachorro latir sozinho. Aleluia. Olha só esse negócio, deixa o cachorro latir sozinho. Uma vez eu fui pregar no Nordeste, um irmão lá do Nordeste disse que o sonho dele era me ver, aquela coisa toda e tal. Aí eu falei para o secretário: pega o endereço que eu vou lá na casa dele. Aí eu fui lá na casa dele, verdade. Quando cheguei lá tinha um cachorro. O cachorro não parava de latir um minuto. E aí a gente entrou para dentro de casa para tomar café, ele fechou a porta, o cachorro ficou arranhando a porta, latindo, me incomodou aquilo. Eu disse: rapaz, não dá para dar um tapa na orelha desse cachorro, não, rapaz. Não dá para esse cachorro calar a boca, não. Bicho não para. Por que esse cachorro está latindo? Aí ele me disse: sabe por quê? Ele está latindo porque ele quer entrar para dentro de casa. Antes do senhor chegar, a porta era aberta para ele, ele entrava e saía a hora que ele queria. Agora que o senhor chegou, eu não estou mais deixando ele entrar. Aí ele me disse assim: mas não liga não, pastor, porque cachorro late só. Acho que vocês estão pensando, né? Deixa eu tentar explicar. Tem um cachorro latindo na tua vida, mas é porque ele quer entrar em lugares que Deus fechou a porta para ele não entrar mais. Ele está arranhando a porta porque ele quer entrar. E Deus está lhe dizendo: cachorro late só.
Não dê ouvido para o latido desse cachorro. Você está muito preocupada e preocupado com o que esse cachorro está latindo. Deus está lhe dizendo: eu que fechei essa porta. Ele não vai entrar mais. Por isso que ele está latindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Golias latiu. E Davi ficou quieto. Depois que ele cansou de falar, porque o cachorro uma hora cansa, tá? Vai por mim. Ele fica falando 1 mês, 2 semanas, 15 dias, 10 dias. Deixa falar. Uma hora ele cansa. Estou pregando em parábola. Quando Golias tentou de todo jeito entrar naquela mente, ele não estava vendo, mas aquela mente tinha um capacete. E aquele capacete foi Deus que colocou nele. Deus está te dando aqui hoje armas e estratégias que muita gente não vai ver, que muita gente não vai perceber, mas na hora da decisão você vai ver o efeito, aleluia, das armas espirituais que Deus está colocando sobre a sua vida. Então, olhe para cá. Golias olha para Davi e vê que Davi também não tem escudo. Ou seja, ele acha que Davi está sozinho. O escudeiro é o sinal de que o guerreiro não está sozinho. Ele não está vendo, mas Davi tem escudo sim. Davi tem um escudo que foi forjado longe do alcance visual das pessoas. As pessoas pensam que Davi não tem uma história. Davi tem uma história, é desconhecida, mas Davi tem. E a nossa história nem sempre precisa ser conhecida aos olhos dos outros. A nossa história tem que ser conhecida por Deus. Aleluia. Quando ele olha com 3,10 metros lá de cima para Davi lá embaixo, ele diz: é muito pequeno. E é assim que as pessoas têm que olhar para nós e dizer: ela é muito pequena. E a gente pode até ser pequeno, sabe, irmãos? A gente pode até ser pequeno, mas a gente não pode pensar pequeno. A gente pode até ser pequeno, a gente pode até ser limitado, mas a gente não pode agir como alguém que é pequeno, como alguém que é limitado. Por quê? Porque a gente é pequeno, mas o Deus que está conosco é grande. A gente é pequeno, mas Deus é poderoso, Ele é grande, Ele é o nosso escudo. Sabe, irmão, ninguém sabe quem é Davi. Ele entrou ali naquela guerra e todo mundo acha que caiu de paraquedas. Caiu não caiu de paraquedas não. Tem coisa que você vai achar que você caiu de paraquedas. Não é de paraquedas, você já vai chegar ali preparado. Se prepara nos próximos dias, porque vai acontecer circunstâncias que você diz, todo mundo vai achar que você está despreparado. Mas você não vai estar despreparado não, Deus já te preparou. Ninguém viu o seu preparo, mas você e Deus sabe que você tem passado. E olha só o que a Bíblia diz, que quando ele não enxerga o escudo de Davi, não vê nada, não tem nada de guerra, ele subestima, ele diz: menino, vamos resolver logo essa história, o que você tem para dizer? Davi diz: eu? Com um matinho no canto da boca. O que eu tenho para dizer para o Senhor e para todo mundo que está aqui, é que hoje eu vou cortar a tua cabeça. Você imagina que doideira, irmão? Golias olha e não vê nem um canivete na cintura dele. Você vai cortar com o quê? Com a unha? Você vai cortar com o quê? Com um dente? Mal sabia ele que Davi estava dizendo: eu vou cortar a sua cabeça, e vai ser com a sua espada. Porque, levanta a mão para receber, porque toda arma preparada contra ti, ela não vai prosperar. Recebe aí o que eu vou lhe dizer, porque toda forca que Amã fizer para você, Deus vai reverter para enforcar Ele mesmo. Hoje é noite de livramento de Deus, e Deus vai glorificar o nome dEle na sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Golias vai cortar a minha cabeça, mas como assim?
Você conhece a história e eu termino. Davi derrota Golias naquele dia, com armas espirituais, sim ou não? A partir daquele dia, Davi passa a ser um famoso guerreiro. Derrubou Anderson Silva. Agora todo mundo só fala de Davi. Sabe o que acontece? Quando Davi corta a cabeça de Golias, que ele levanta a cabeça de Golias, todo mundo vê que Deus entregou Golias na mão dele. E o que ele profetizou aconteceu. Só tem um detalhe. O capacete de Golias passou a ser propriedade de Davi. Davi arrasta aquele capacete e bota na prateleira da sua casa. Ele não pode levar a cabeça, porque a cabeça fede. Então ele bota aquele capacete e agora ele tem convicção. Aleluia. Que ele nasceu para colecionar capacete. Só 3 pessoas, né? Que bom. Não é qualquer um que coleciona capacete mesmo, não. Não é qualquer um, não. Quando Davi acorda de manhã, meio moribundo, apático, igual eu e você, ó vida, ó céu. Ele dá uma olhadinha para o capacete e se lembra do triunfo da obra grande que Deus fez na vida dele. Ele se lembra que Deus não muda. E que a disposição de Deus é nos dar muitos capacetes, muitas conquistas na nossa galeria. Mas isso vai depender de nós lutarmos para conquistar. Naquele dia, alguém se reúne com Davi e diz: olha, a partir de hoje você não é mais pastor, tá? Você é guerreiro. Guerreiro tem que ter escudo. Davi vai falar para Deus: mas o escudo é a representação da proteção de Deus na vida do guerreiro. Então, o que eu vou colocar no meu escudo? Qual o emblema? O que eu vou escrever no meu escudo? O que eu vou colocar lá? Já sei, eu vou colocar o nome da tribo do meu pai, um leão. E sabe o que os sábios judeus nos ensina? Que Deus falou para Davi naquela noite: Davi, o escudo é a fama do guerreiro. Porque quando o mundo olhar para o símbolo do escudo, vai saber quem é o Deus que está protegendo quem está atrás daquele escudo. Então, Davi, o símbolo que você vai fazer nesse escudo é um magen. Magen, da língua hebraica, quer dizer estrela. Você vai fazer nesse escudo, Davi, uma estrela de 6 pontas. 2 triângulos, um para cima, um para baixo. E você vai colocar nesse escudo Magen Davi, a estrela de Davi. Toda vez que alguém vê essa estrela, vai chamar a estrela de Davi. E Davi pergunta: mas Deus, por que eu vou colocar uma estrela no meu escudo? E Deus diz: porque eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu que vou clarear suas noites escuras. O brilho dessas vitórias são meus. Eu é que vou na sua frente, te protegendo, te guardando e te livrando. Eu, Davi, é que serei o seu escudo. Todos vão saber que eu sou a sua estrela. Deus te chamou hoje aqui para lhe dizer assim: você está numa guerra. Isso não quer dizer que você vai perder. Pelo contrário, poderia até estar perdendo, mas vai reverter essa batalha hoje, porque o reforço de Deus está chegando para você. Estava perdendo por 2 coisas. Primeiro, porque estava lhe faltando o capacete. Estava perdendo aqui, no psicológico. Hoje Deus está blindando a sua mente.
Recebe o que eu vou dizer. Cachorro late só. Deixa falar o que quiser falar. Não se deixe influenciar pelo que Golias está falando, pela pressão que você está passando. Não dê ouvidos para o que o teu adversário fala. Dê ouvidos para aquilo que Deus está dizendo aqui nessa noite. Estava ali faltando duas coisas, por isso que você estava perdendo essa peleja. Estava ali faltando o escudo e estava ali faltando o capacete. Deus hoje está lhe dando um capacete e Deus hoje está lhe dando um escudo. E você vai sair daqui hoje, quinta-feira, e até semana que vem, todo o território que você perdeu para o avanço do seu adversário, você vai voltar a conquistar de novo. Todos os territórios que foram perdidos serão reconquistados de novo. Fique de pé. Não cobice o capacete dos outros e nem o escudo dos outros. O escudo de Saul não serve para você, o capacete de Saul não serve para você. Você tem o seu. Deus está lhe dando hoje aqui. Deus está colocando escudeiros na sua vida. Deus está pondo um anjo, está indo na frente, lá naquele processo, lá naquela disputa, lá naquele embate, lá naquele médico, lá naquela história mal resolvida que você sabe do que está falando. Feche os seus olhos. Pode até ser pequeno, mas quem está com você é grande. Grava essas palavras. Não se intimide pelo que você está vendo. Não tenha medo do que os seus olhos estão te mostrando. A Bíblia diz que Eliseu foi cercado por um grande exército. O discípulo de Eliseu, chamado Geazi, quando saiu da tenda, viu que estava cercado por um grande exército de inimigo. Ele voltou para a tenda desesperado. Quando ele entrou na tenda, ele disse para Eliseu: estamos cercados, vamos morrer. Eliseu usava um capacete invisível, mas real, porque aquela pressão toda não entrou na mente dele. Aí ele disse assim: eu vou orar a Deus aqui para Deus abrir os seus olhos. A Bíblia diz que quando Eliseu orou, ele disse: Senhor, abre os olhos desse servo, para ele ver aquilo que ele não está vendo, e para ele ver que existe muito mais guerreiro conosco do que contra nós. O texto sagrado diz que os olhos daquele moço se abriram e ele viu um grande exército que estava pelejando por Eliseu. E você não está sozinho, mesmo que você não esteja vendo. Não se assuste com as notícias que estão ou que virão. Não deixa nada tirar o seu foco, movimentar a sua fé, tocar no intocável. Tenha convicção. Deus está blindando a sua mente hoje de dardos, de setas, de palavras que, se não disseram, vão falar. Deus está dizendo: não deixa entrar no seu coração. Não deixa. Porque o teu adversário está vendo que perdeu, então ele vai pressionar pesado. Não é para responder, não é para bater boca, não é para entrar em disputa. Não, te aquieta, porque Deus está pelejando por você. Fica quieta.
Porque quando o cachorro cansar de latir, você vai dizer com objetividade que foi o último latido dele. Deus calou o rugido de Golias com a pedrada. O Senhor não está só blindando a sua mente, está lhe dizendo que você não pode ser uma guerreira que não caminha em direção à guerra. E o que faz um guerreiro avançar numa guerra é o escudeiro que vai na frente, 24 metros na frente. Eu vou falar um negócio aqui. Se alguém quiser me chamar de herege, chama. Eu vou falar e não vou explicar. Eu tenho convicção do que vou falar. Os nossos mestres, os sábios, nos ensinam que desde quando a gente nasce tem um anjo que acompanha a gente. Sabe qual que é o papel desse anjo? Ir na frente, adiantar o processo. E as pessoas que têm afinidade com essa conexão, tudo que vai acontecer 24 horas antes, o Senhor faz a pessoa saber. Isso não é premonição, não. Não é não. Não é premonição. E não é isso que eu estou falando para quem está ouvindo aí na internet e depois querer me chamar de herege. Estou dizendo que Amós 3:8 diz: e Deus não permitirá que aconteça coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Não entendeu? Eu estou lhe dizendo que qualquer coisa que venha acontecer na sua vida, no próximo semestre Deus vai se antecipar e vai fazer você saber antes delas acontecer. Eu não sei se vai ser em sonho, se vai ser em profecia, eu não sei se vai ser na palavra, mas Deus está lhe dizendo: não vou te deixar enganado, não vou te deixar enganada. Antes de acontecer, eu vou me antecipar e vou mostrar para você. Eu queria ouvir se tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui nessa manhã.